Antes desse vídeo começar, eu queria que vocês ficassem aqui um pouquinho pra falar sobre o patrocinador que fez esse vídeo aqui ser possível, a Filmora. A Filmora é um grande patrocinador aqui do canal que me trouxe aqui de volta pra falar sobre algumas novas funcionalidades que vieram com a nova atualização do Filmora, que pode te ajudar imensamente na hora de você criar o conteúdo você mesmo. A Filmora agora integrou ferramentas que utilizam de inteligência artificial pra te ajudar na hora de criar aquele teu vídeo que você não sabe pra onde ir, mais ou menos uma vez que você não tá muito criativo pra pensar sobre ele, seja onde colocar thumbnail, título e esse tipo de coisa. Com a nova ferramenta de AI Copywriting, você pode usar ela pra tanto pegar informação pra começar a construir o seu roteiro, como por exemplo também perguntar pra ela tópicos que você acha interessante de abordar no seu vídeo pra você sim pesquisar e montar um roteiro com a ajuda do que a IA falar. Ou até também ela pode te ajudar a encontrar um bom título pro teu vídeo que você não sabe muito bem qual colocar. Com essas ferramentas você pode acelerar e até muitas vezes adicionar um nível de complexidade muito maior pros seus vídeos do que você conseguiria pensando sozinho. Afinal, com essa ferramenta integrada com o ChatGPT, é como se você tivesse praticamente um segundo cérebro ali pra pensar pra você coisas que você provavelmente não pensaria sozinho. A segunda ferramenta é pra você que quer fazer suas thumbnails, mas não tem ideia de como elas ficariam, ou quer rascunhar alguma ideia de uma thumbnail que você acharia que ficaria interessante, mas não saberia como seria. Com a nova ferramenta de gerar imagens por IA do Filmora, você pode usar isso pra criar a base das suas thumbnails, ou criar sketches do que você acha que ela vai ser, pra facilitar naquela hora onde você tá tentando bolar uma thumbnail interessante, e você quer um exemplo um pouco mais visual do que você acha que a thumbnail ficaria, pra assim você trabalhar com ela de verdade. Isso tudo são ferramentas que te ajudam ou facilitam muito a sua vida na hora de criar conteúdo pra internet, e que são entregues pra você de uma forma muito fácil e acessível pela Filmora. Então se você gostou de alguma das coisas ou tudo que eu falei até aqui, vai no meu link da descrição, clica lá e confere o Filmora você mesmo pra ver as novas funcionalidades que ele tem pra você, que de quebra você também vai estar ajudando bastante o canal aqui, beleza? Muito obrigado Filmora por patrocinar o vídeo de hoje, e vamos pro vídeo. Eu não joguei Shadow of the Colossus quando eu era pequeno. Muita gente tem lembrança desse jogo como um dos jogos, se não o jogo mais lendário que tinha na época do PS2. E durante todo o meu crescimento de idade, como pessoa mesmo, esse jogo nunca saiu da boca das pessoas ao meu redor. Sempre que passava um tempo, eu sempre acabava ouvindo de alguém perto de mim qualquer frase do tipo: "Oh, você já jogou Shadow of the Colossus?" Mas eu nunca realmente dei um passo a mais pra poder testar e ver realmente o que era esse jogo. Tudo que eu sabia era que todo mundo que gostava desse jogo era absolutamente obcecado com ele. E hoje em dia eu entendo. Eu entendo porque hoje em dia, depois de Shadow, nunca nenhum outro jogo conseguiu entrar tanto na cabeça das pessoas e fazer elas ficarem tão piradas com uma obra de arte quanto esse jogo. Ele parece que se comportava quase como se fosse uma virada de chave. Não dá pra simplesmente terminar de jogar ele e passar pro próximo. Ele precisa que você pelo menos pense nele. Ele precisa pelo menos ser conversado, mostrado, colocado em algum tipo de pedestal ano a ano para que as pessoas saibam que ele existiu e saibam quão grandioso ele é. Muita gente hoje em dia provavelmente nunca ouviu falar desse jogo, talvez um pouco por causa da recriação de 2018 dele, mas como ela é travada por esse sistema imbecil de exclusividade de videogame, pessoas que nunca tiveram PlayStation talvez nunca terão a oportunidade de colocar as mãos nesse jogo e nem precisam. A versão de PS2 desse jogo, que é completamente emulável hoje em dia, é bem melhor e mostra muito mais do que o jogo é. Mas para as pessoas que nunca vão conseguir colocar a mão nesse jogo, é por elas que eu tô aqui. Porque por mais que você nunca tenha jogado esse jogo ou nunca tenha ouvido falar dele, muito jogo que você ama só existe por causa dele, e só existe porque as pessoas que fizeram ele foram tão importantes. Esse jogo é uma peça única de mídia que foi criada há muito tempo atrás e até hoje senta num pedestal de uma das coisas mais únicas já criada em toda a história dos videogames, e isso até hoje porque nada conseguiu chegar nos pés do que Shadow of the Colossus é. E é por causa disso que eu queria destrinchar exatamente o porquê que a existência de Shadow of the Colossus é tão especial. Tem algo extremamente especial nele que faz ele ser único. E é por isso que mesmo depois de 18 anos que ele existe, eu consigo facilmente dizer que nunca mais vai existir outro jogo como Shadow of the Colossus. Eu acho que não tem como falar sobre Shadow of the Colossus sem antes falar sobre quem foram as pessoas que fizeram ele e por que a Team Ico é uma peça tão importante nesse quebra-cabeça. Porque por mais que eu queira muito mais falar sobre Shadow of the Colossus, a Team Ico como um todo tem um peso muito gigantesco na indústria dos jogos. Ico, por exemplo, o primeiro jogo da Team Ico, inspirou gigantes da indústria como o próprio Miyazaki, o criador da série Souls, que se você me acompanha, você sabe que eu gosto bastante. E realmente, se você for analisar os dois jogos, ou pelo menos as duas franquias, dá pra ver onde o Miyazaki se inspirou pra criar o próprio Ico. Dark Souls, o primeiro pelo menos, é um jogo que é bem famoso por ter um mapa que é completamente complexo e bem construído de uma forma onde você tem diversos atalhos que se interligam e às vezes você tá no começo do mapa e pula pra 3 mapas na frente porque você abriu um atalho. E isso é uma coisa que bate muito bem com a própria construção do Ico. Mas não só em questão de inspiração pra criar jogos. O próprio Miyazaki já falou com todas as palavras que se ele não tivesse jogado Ico na casa de um amigo enquanto ele tava na faculdade, ele nunca teria entrado no mercado de jogos. Ele cita esse jogo como algo que tocou ele profundamente e que até chegou a mudar
a vida dele. É engraçado de ver pessoas, principalmente esses caras gigantes da indústria, falando sobre quanto esse jogo, um moleque e uma garota andando num castelo, apaixonou eles tanto, principalmente quando o assunto é jogos da Team Ico, porque diferente de basicamente 99% de todos os jogos que foram criados naquela época, e até hoje, na verdade, os jogos da Team Ico são estranhos, no mínimo. Quando você vê qualquer gameplay de qualquer um desses 3 jogos, é muito fácil de você bater o olho e identificar que é jogo da Team Ico, justamente pelo quão único toda essa formatação e a forma como eles são feitos parece. Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian são jogos que têm esse mesmo DNA Team Ico, e independentemente de quais dos 3 são, os 3 têm esse mesmo sentimento atrelados a eles, que funcionam como se fosse uma digital que faz você bater o olho e entender que esses jogos são da mesma pessoa ou do mesmo grupo. E essa digital tem um nome: Design por Subtração. Design por subtração é uma coisa que eu posso criar uma explicação de 45 minutos aqui pra você entender exatamente tintim por tintim do que eu tô falando, ou eu posso te explicar de uma forma simples e direta. Menos, mas melhor. Pra que você vai fazer um jogo com 150 mecânicas diferentes dentro dele, ou um menu exageradamente cheio de informação que é praticamente inútil, quando você pode simplesmente não fazer nada disso e ter um design muito mais centrado no que você quer mostrar com aquele jogo? E isso é design por subtração. Ico, por exemplo, antes de ser lançado, tinha um sistema de combate que era completamente complexo, dizia o próprio Ueda. E depois dele ver o quão complexo esse sistema de combate seria, ao invés dele deixar, pelo menos, otimizar ele pra ser mais fácil das pessoas entenderem, o Ueda simplesmente decidiu jogar isso tudo fora e adotar um sistema de combate muito mais simples, porque a ideia inteira do Ico, desde o princípio, não era sobre ter um combate muito interessante, era sobre a relação entre o garoto e a garota, então isso acabaria distraindo muito o jogador. Design por subtração é, ao invés de você fazer muitas coisas, é você se concentrar no necessário para que sua história seja contada da forma certa, sem precisar te jogar informação o tempo inteiro para você continuar a ficar entretido na história. Você vai ficar entretido na história porque ela é o foco e ela é o ponto máximo, e o jogo inteiro gira em torno de te explicar essa história. Uma das duas coisas que o Ueda mais odiava em jogos naquela época era sobre essa necessidade de jogos de ficar te explicando tudo o tempo inteiro, de uma forma onde acabava sendo prejudicial para sua imersão dentro do jogo. E jogos da Team Ico são justamente sobre essa imersão que ele causava. E a outra coisa era que ele odiava a parede invisível. Só por essa explicação muito breve que eu fiz sobre design por subtração, você entende o quanto que essa filosofia foi importante para a indústria inteira. Porra, a ideia inteira de franquias como Dark Souls é ter uma história completamente complexa que fica escondida em segundo plano, enquanto você tem a gameplay tomando conta quase 100% do tempo. Tanto que toda vez que você vai atrás de lore no Dark Souls, você sempre toma um choque em perceber o quanto que as coisas são muito bem escritas e nada disso tava na sua cara. Justamente porque o foco de jogos como Dark Souls é a gameplay, não é a história. The Last of Us é um jogo onde a narrativa é o ponto principal dele e não tem quase menu nenhum na tela. Quando você tá jogando aquele jogo, você se sente como se você estivesse vivenciando aquele momento. E muita dessa relação do Joe e da Ellie é inspirada num dos pilares principais do Ico, que é a relação entre o Ico e a Yorda. Isso tudo que eu tô te falando são jogos hoje em dia que herdam essa filosofia do Ueda, e muitos outros que pegam inspiração desses jogos que herdam essa filosofia, mesmo sem entender exatamente qual que é a brisa. E essa filosofia é tão atual até os dias de hoje que a gente consegue ver jogos hoje em dia falhando miseravelmente por tentarem ser tudo e no final bom em basicamente nada. E em contrapartida a isso, a gente tem jogos que não tem praticamente nada, mas são extremamente maravilhosos em tudo que eles se propõem a ser. E isso é justamente porque eles entenderam essa filosofia de menos, mais melhor, mesmo que eles não saibam de onde ela veio. E esse é o ponto. Claro, a gente sabe que esse tipo de coisa não é uma coisa que é muito difícil de vocês pensar. Essa filosofia do menos, mais melhor é uma coisa que tem em diversas áreas. Só que quem trouxe isso pros jogos e quem provou que isso é uma das jeitos mais eficientes de você criar uma história impecável e de criar um jogo que é muito lembrado, foi o Ueda. Essa ideia inteira do design por subtração é uma coisa que ajuda outros jogos, mas foi ela que deu esse ar todo melancólico e misterioso pra jogos como o próprio Ico. Quando a gente vê essa história de uma relação entre um garoto e uma garota num castelo gigantesco, quanto quando a gente vê essa história na julgada por muitos a masterpiece de Ueda, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus é um jogo sobre um garoto chamado Vander em busca de fazer uma parada quase impossível de se fazer: reverter a morte. Nada é muito explicado pra gente assim que o jogo começa, mas não demora muito pra gente ver todo esse caminho que o Vander tava cruzando se tornando uma missão que ele deu pra ele mesmo. O Vander, depois de muito viajar e passar por uma porta de pedra maciça que dá uma visão por uma ponte excessivamente larga e alta, chega pela primeira vez e coloca os seus pés no que é chamado de The Forbidden Lands, as Terras Proibidas. O fim dessa ponte gigantesca dá pra um santuário que fica no meio das Forbidden Lands, onde o Vander entra e assim que chega, coloca uma garota no altar. Essa garota é conhecida como Mono. Por mais que não é dito nada entre a relação dela e o Vander, justamente pelo jeito que eles se comportam e pelo jeito que ele parece ter muito afeto sobre ela, a gente consegue deduzir que eles provavelmente é o amor da vida do Vander ou alguém muito próximo a isso. O Vander decidiu entrar nessas terras banidas depois que ele descobriu sobre elas por causa do chefe do vilarejo dele, que contava histórias onde uma força maligna e banida ficava dentro desses lugares e tinha o poder de reverter a morte.
gigante. Porém, mesmo com todo esse poder, todo mundo era proibido de pisar os pés lá. O que não foi o que o Vander fez. Pisando nessas terras e procurando algum jeito de salvar a sua garota, que foi sacrificada segundo o Vander por possuir um destino amaldiçoado, ele levou com ele para essas terras proibidas algo que ele chama de espada antiga, que provavelmente foi roubada no mesmo vilarejo que ele vivia. E é por causa justamente dessa espada que essa missão inteira do Vander é possível. Assim que ele mostra essa espada para algumas criaturas sombrias que receberam ele no santuário quando ele entrou lá, uma voz do telhado aparece e se apresenta como Dormin. Uma criatura que aparece para ele e propõe um tratado de que se ele for atrás das 16 criaturas que estão dentro dessa terra, que são encarnações dos ídolos que tem na parede do santuário, o desejo dele de reviver a pessoa amada dele pode ser garantido. E o Vander aceita sem nem pensar nas consequências. Mesmo com o Dormin falando que as consequências do que ele estava fazendo ali seriam muito graves. Por causa desse pequeno começo, não é difícil da gente concluir que o Vander é uma pessoa extremamente decidida e teimosa no que ele quer. Só por essa ceninha aqui a gente já consegue deduzir que nada nem nenhum destino amaldiçoado tiraria ele de quem ele ama e acima de tudo que ele tá disposto a arriscar tudo pra essa pequena chance dela ainda continuar viva. Ele nem sabe o que é o Dormin a não ser uma voz que vem do teto do santuário, ou quais são as consequências do que ele tá fazendo pra cumprir o tratado dele com o Dormin ressuscitar a Mono, mas ele não se importa, porque o que importa pra ele é a Mono. Isso tudo é uma coisa que a gente consegue captar da essência do jogo sem precisar de um diálogo expositivo falando que a Mono é o amor da vida do Vander. Daimono is the amor da vida de Vander. É só gestos e ações e o jeito que o jogo mostra isso pra gente. Depois dessa cutscene inicial que o jogo deixa a gente pronto pra explorar as Forbidden Lands. Uma bacia de terra gigantesca que fica trancada entre muros e montanhas e que fica no, entre aspas, fim do mundo. Esse jogo faz uma introdução de mais de 10 minutos simplesmente pra apresentar o lugar que você tá pisando. Pra te falar desde quanto tem um mal enorme que reside dentro desse lugar, quanto é perigoso é você fazer o que você tá fazendo, quanto por que você não deveria fazer, porque esse solo sagrado não tem que ser perturbado, pra finalmente quando você colocar a mão no controle, é isso que tu vê. É bizarro, mas é bizarro também o tanto que isso funciona. Chega a ser distoante o tanto de propaganda que é jogada na nossa cara sobre essa terra quando a gente é colocado nos momentos iniciais do jogo, simplesmente pra gente ser recebido com uma atmosfera quase que completamente diferente do que todo mundo tava imaginando até aparecer ali pela primeira vez. Como se fosse um cemitério gigantesco e vazio. Completamente vazio. Os únicos sinais de vida que essa terra toda tem é um animalzinho ou outro jogado ou largado em algum canto desse lugar, mas de resto tá tudo tão morto, tudo tanto em ruína, passando uma ideia de que alguma coisa aconteceu nessa terra ali no passado e que ela serviu de propósito pra alguma coisa, a gente só não sabe o quê. Uma coisa que caminha muito bem com toda essa quebra repentina das Forbidden Lands é justamente que ela faz a gente questionar a autoridade do chefe da vila que contou histórias sobre ela, sobre essas terras ser proibidas e que ninguém deveria pisar nela. Assim como o próprio Vander questionou essa autoridade quando ele decidiu pisar aqui, mesmo com todos esses avisos. Porque essa história inteira do chefe alertando sobre tudo isso e no fim ter nada faz a gente ficar na dúvida do que exatamente ele queria que a gente ficasse longe. Até faz a gente pensar que isso aqui é só uma história que ele tá repassando porque os ancestrais dele falaram a mesma coisa e ele ficou com medo, ele obedeceu a ele. E o Vander, como um garoto novo, tá aqui justamente pra ir contra todo esse pensamento. Porque uma conclusão que não é muito difícil da gente chegar aqui jogando o Shadow of the Colossus é que o Vander não é nenhum tipo de herói. Ele literalmente tá quebrando alguma regra sagrada do vilarejo dele porque ele não consegue aceitar o fato de que o amor da vida dele morreu. E por mais que essa notícia deve ser devastadora pra qualquer pessoa que discute ela pela primeira vez, você meio que colocar na balança a vida de alguém que você ama em troca da destruição, do apocalipse, da destruição do mundo inteiro, essa conta não fecha. Mas justamente essa falta de sentido faz a gente olhar muito mais pro lado do Vander ao invés de condenar ele direto como um cara ruim que tá fazendo algo ruim. Porque assim como o próprio Vander, a gente não tem dimensão do que a gente tá fazendo, a gente não tem noção das consequências do que a gente tá fazendo ali exatamente. Tudo que a gente sabe aqui, além de tudo que o chefe da vila contou pra gente que é muito vago ainda, é que dentro desse lugar tem 16 criaturas que o Dormin quer que a gente mate. A espada que o Vander segura quando é apontada pra qualquer direção, a luz do sol reflete uma direção que é a direção onde o próximo colosso dele tá aguardando. O que pra primeira vez que ele testa é até que muito perto, ele consegue encontrar o colosso bem rápido, mas a cada colosso que vai passando, ele tem que cada vez mais se adentrar e adentrar dentro dessas terras pra procurar ele, pra finalmente ter a batalha e conseguir o que ele precisa. E eu tenho que parar um tempo aqui pra falar sobre isso, porque é talvez uma das coisas que as pessoas mais chamam a atenção quando o assunto é esse jogo. Aquela ideia inteira do design por subtração se aplica absurdamente quando o assunto é as terras banidas do Shadow of the Colossus. Eu vejo muita gente falar sobre como esses campos abertos desse jogo é mais uma desculpa pra ele conseguir ter todo esse tamanho que ele tinha na época do PS2, mas as pessoas que falam isso realmente não tem muita noção sobre quanto que a ideia do Fumito Ueda sempre foi fazer
fazer um jogo dessa forma. É sobre, de novo, fazer menos, mas melhor. Fazer uma área completamente gigantesca, com dezenas de quilômetros pra todos os lados, pra abrigar 16 criaturas. Só que cada uma dessas criaturas tem um combate completamente diferente e um mais foda e épico que o outro. Uma área que possui represas, desertos, campos secos de ar quente, ruínas inteiras construídas e largadas, castelos, estão ali justamente só pra cumprir esse propósito deles de te fazer imergir em um mundo que você não conhece. É só pra dar ainda mais essa brisa de desconhecido, de terra desconhecida. Porque esse é o tema do jogo, a jornada do Wander pra dentro do desconhecido pra resgatar a pessoa que ele ama. Isso se encaixa perfeitamente com o que eles queriam. Pra você ter uma ideia, essa filosofia de design deles se encaixa até quando o assunto é soundtrack. Uma parada que não é tão discutida quando o assunto é narrativa é sobre como a música que tá sendo tocada no ambiente consegue te influenciar a sentir coisas baseada no que eles querem fazer com aquela cena. Você tem aquela cena que o personagem querido da série morre ou qualquer coisa desse tipo, uma música triste ali, ou uma música que vai acompanhar aquela cena, pode tirar sentimento de muito mais gente que talvez não teria esse mesmo sentimento se não fosse a música de fundo. Se tu pegar, por exemplo, dentro do próprio exemplo do Shadow of the Colossus, toda vez que você derruba um colosso, toca aquela música melancólica da derrota do colosso, ela mesma tem o propósito de te fazer, além de ter uma recompensa por ter vencido o colosso, ainda te dá um certo ar de melancolia, porque talvez isso que você acabou de fazer seja algo ruim. E é pensando justamente nesses casos que a filosofia de design para as músicas dentro desse jogo é só ser colocadas quando for extremamente necessário, porque às vezes esse tipo de soundtrack pode te desviar ou até limitar a quantidade de interpretações que você pode ter sobre uma cena. Só que por causa dessa ausência da quantidade de música que tem, toda vez que ela toca, faz momentos como esse daqui ser um pico de adrenalina incomparável. Toda essa área que é, entre aspas, vazia, na verdade sempre cumpriu o propósito dela, que é justamente ser a casa pra esses 16 colossos. Não é à toa que mesmo sem nada esse jogo ainda foi um marco técnico pra época que ele lançou, porque foi o jogo que mais puxou os limites do PS2 mesmo sendo vazio. Esse vazio é proposital. É até legal de você pensar sobre o combate desse jogo. É um jogo que é intitulado de ação, mas só tem 16 inimigos pra você confrontar o tempo inteiro. Tem uma espada e tudo pra ser um combate genérico de você bater até matar, mas que pega essa mesma roda clichê e reinventa de novo, fazendo você não ter que ficar batendo em um colosso até ele morrer, mas encontrar o ponto fraco do teu inimigo, porque se você não bater nesse ponto fraco, ele é praticamente invencível, e isso tudo se enrola na narrativa de uma forma tão perfeita, porque você só consegue fazer tudo isso que você tá fazendo por causa dessa espada que você tem na sua mão, que é também o motivo do porquê você consegue salvar a Mono, porque você é o único mortal que consegue derrubar um colosso, mesmo você sendo uma criatura absolutamente insignificante perto de um. Uma coisa que é sempre muito discutida, e a única também, sem ofensas, é essa parada da solidão do Shadow of the Colossus, do vazio do Shadow of the Colossus, e de como esse jogo tem um vazio atrelado a ele, ou um sentimento de solidão. Mas eu tenho uma ideia um pouquinho diferente pra tentar explicar pelo menos por que esse vazio existe, além de te dar o sentimento de solidão ou esse tipo de coisa. Eu acho que na verdade todo esse sentimento que o jogo construiu em volta de mapa e de como ele se comporta é muito mais pra representar um certo pulo na escuridão. E o ambiente em volta dele serve muito mais pra te imergir nessa ideia de que você tá adentrando em um lugar que você não conhece praticamente nada sobre ele, e além do mais você precisa ser rápido quanto a isso, porque seu tempo tá acabando. A atmosfera desse jogo pra mim é muito mais uma brisa de minutos finais, se é que eu posso dizer. Por mais que a gente passe 5, 6 horas inteiras pra zerar o jogo e completar tudo que tem pra completar, parece que toda a atmosfera como o jogo é construído é pra expressar um certo desespero. A própria situação que o Wander se encontra é desesperadora. Tá indo de encontro com o desconhecido pra não deixar qualquer que seja faísca de chance dele salvar a Mono escapar da mão dele. Por isso ele passa esse tempo todo puxando essa chance dele pra cada vez mais perto do que ele precisa. Independentemente de quão bizarramente impossível e improvável é o próximo inimigo dele, ele vai atacar com toda a força que ele tem. A cada colosso que o Wander vai derrubando, com a energia desse colosso entrando dentro dele, a cada novo ídolo destruído, o corpo dele vai se mudando e adaptando com essa força maligna que tá entrando dentro dele. No começo é só algumas marcas estranhas aqui e ali que aparecem no corpo dele, mas depois isso vai evoluindo pra a pele acinzentando, o cabelo dele perdendo a cor, e toda vez ele é trazido de volta pro mesmo santuário, uma estátua de cada vez. Eu acredito que nem o próprio Wander tem certeza se ele vai conseguir realmente ser páreo pra essas criaturas que ele tá lutando. Existem feras que ele luta e inimigos que ele enfrenta que são literalmente colossais, gostou do trocadilho? E que puxam ele até o limite máximo que ele pode fazer. Mas sempre até quando ele tá em apuros, o Dorme manda uma mensagem tentando mostrar um caminho pra ele seguir. A ideia inteira do Dorme é destruir essas 15 estátuas, mas ele quer que se destrua as 15 estátuas porque tem uma em específico que ele precisa que você mate e que precisa de todas as outras destruídas. Ela fica guardada atrás de uma porta que você só pode, obviamente, abrir com a espada. E é aqui que a gente é levado pra uma batalha com Malus, o último colosso do Shadow of the Colossus. E uma visão de algo que não tem um jeito melhor de descrever aqui do que a
apocalíptica. Você nunca viu as Forbidden Lands do jeito que você tá vendo agora. Chuva e vento o tempo inteiro enquanto você tá nessa batalha é algo extremamente diferente do que você tá habituado. Todo o tempo que você tava aqui, as coisas estavam só nubladas e cinzentas. E isso tudo misturado com o jeito que você batalha contra essa criatura que tem um tamanho monumental que você tem que escalar enquanto tudo isso tá acontecendo, funciona quase como uma jornada, uma caricatura de tudo isso que o Vander já passou em um único monstro. E toda essa jornada ao topo da cabeça do Malus pra você simplesmente conseguir acessar o ponto fraco dele e acabar com tudo isso é um clima que é bem bizarro de você tentar se descrever. Só pra você dar o golpe final nele e assistir o 16º colosso decaindo na sua frente, ao som daquela música que você escutou diversas vezes dentro do jogo, uma última vez. Os momentos finais de Shadow of the Colossus são acompanhados por mais de 30 minutos de cutscene, com algumas mini pausinhas que você pode jogar e fazer algumas açõezinhas dentre elas, mas no máximo é só um filme pra você assistir. O pessoal do vilarejo que o Vander roubou a espada vai atrás dele pra tentar parar ele enquanto ainda havia tempo. Porém, pela distância eles não conseguiram ser rápidos o suficiente, o que resultou em eles chegarem lá enquanto o último ídolo tinha sido destruído. Esse grupo que foi até lá era liderado por um cara chamado Lord Emon. Aparentemente ele era o dono do vilarejo ou o xamã desse vilarejo. Assim que eles se encontram após a batalha do último colosso, Lord Emon manda os guardas executarem o Vander por ele ter se tornado essa criatura coberta de escuridão, que meio que sinaliza que o ritual foi completo. Ele estava sendo completamente tomado pelas sombras enquanto ele estava se transformando nessa criatura grotesca, e tudo que o Emon falava é que ele tinha sido usado e manipulado pro Dormin conseguir o que ele queria. E foi exatamente isso que aconteceu. A criatura que desperta depois de todas essas sombras serem juntadas de novo era Dormin. Ele tinha renascido. E a primeira coisa que o Dormin faz depois que ele ter renascido é tentar atacar eles. Só que ele não conseguiu ser rápido o suficiente. Antes do Dormin conseguir fazer qualquer coisa, o Lord Emon conseguiu fugir, subir até o topo do santuário, onde ele pega a espada antiga que o Vander estava usando e joga no poço de água do santuário, criando uma faixa de luz gigantesca que começa a sugar toda a sombra pra dentro dele. E ao som da música que a gente escutou toda vez que um colosso morria, toda a sombra que compunha Dormin era sugado pra dentro da piscina, e o corpo de Vander também, porque ele tinha se tornado exatamente isso. Enquanto do outro lado, Lord Emon e todos os seus companheiros que sobreviveram do ataque do Dormin fogem da Forbidden Lands, destruindo a ponte que o Vander usou pra acessar aquele lugar e acabando assim com qualquer possibilidade de outra pessoa pisar naquelas terras de novo, de uma vez por todas. E dentro do santuário, alguém acorda. O jogo termina com a Mona encontrando uma criança com chifres dentro do santuário. E subindo o santuário por um caminho que estava ao lado, ela tem acesso a um jardim no topo do santuário que estava ali escondido por muito tempo, onde ela segura as crianças no braço nessa terra que nunca mais vai ser acessada por outra pessoa. E pra sempre vai se segurar como um mistério, uma lenda e uma lição de nunca mais pisar naquele lugar. Shadow of the Colossus termina como um jogo que não te entrega muitas respostas pra sua pergunta, mas a graça dele é justamente que você não vai ter mesmo. Essa parada que me fascinou bastante quando eu terminei esse jogo pela primeira vez, que era justamente o quanto que ele pega muitas das suas perguntas, muitos do seu questionamento de algo que você queria resposta e simplesmente some com isso pra sempre. Você nunca vai ter a resposta e nunca vai ser feita a sua resposta. Como todos os jogos da Team Ico se passam no mesmo universo, eles estão ali um pouco correlacionados, dá pra gente se criar teorias, como, por exemplo, que a Mono de Shadow of the Colossus se torna a rainha de Ico, porém é um tipo de coisa que vai ficar aberto pra sempre, porque nunca vai ter uma confirmação dentro da história, nem nada que possa confirmar pra gente esse tipo de coisa. Essa é a graça de todo jogo que tem um final em aberto de verdade. Shadow of the Colossus é bem um desses e ainda assim, além desses, porque ele é lotado de simbolismo. Desde a presença e a importância da luz e da sombra dentro desse universo, até o nome do Dormin, que de trás pra frente fica Nimrod, uma figura bíblica importante que, inclusive, a história dele é bem parecida com a do Dormin. O jardim do santuário que fica no topo dele, que tem frutas que se o Vander comer, ele permanentemente machuca a vitalidade dele, ligando isso ao fruto proibido do Jardim do Éden. As inúmeras mandalas que existem dentro desse jogo. Essas mandalas que depois foram estudadas pela comunidade, um pessoal que se dedicou pra ir até o fim nessa parte específica. Tem até vídeos explicando só essas mandalas, e do que eu consegui extrair disso, pela quantidade das mandalas espalhadas pelo jogo de diversas formas possíveis, a gente meio que consegue ter uma percepção de que esse tipo de símbolo tinha uma importância grande pra civilização que vivia aqui antes. Talvez pelo jeito que era utilizado, poderia ter sido usado como uma forma de selar coisas, proteger alguma coisa de um poder mágico, uma vez que todo lugar que parece ser meio mágico dentro desse jogo tem a presença de algum dessas mandalas ou algum círculo que seja. Tudo isso são coisas que compõem essa obra e fazem ele ter esse ar de mistério, onde você quer cada vez mais descobrir coisas sobre ele. Quem criou os Colossos? Quem era Dormin e por que ele era tão do mal assim? O que são essas sombras? Qual vai ser o futuro da Mono agora que ela tá presa nas Terras Banidas? E se não for o fim? E se tiver outras escolhas? E se tiver outras alternativas de finais? E se tiver outro colosso?
Essas perguntas que eu criei hipoteticamente foram perguntas que provavelmente alguém que jogava aquele jogo naquela época também se perguntou, justamente porque esse jogo te instigava a pensar desse jeito. A tua passagem pelas Forbidden Lands ali parece ser só mais um evento largado no meio de um monte que já aconteceu naquele lugar. Você nunca vai ter o contexto completo de tudo o que aconteceu nas Forbidden Lands, justamente porque parece que você chegou ali muito tempo depois de já ter tudo acontecido. Mas ao mesmo tempo parece que se você procurar o suficiente, vai ter alguma biblioteca escondida dentro dele que vai te explicar exatamente tudo o que você precisa, só esperando pra você encontrar ela. E é essa possibilidade que essa comunidade tanto abraçou nos anos seguintes que esse jogo lançou, que tivesse algum tipo de extra que não fosse nenhum coletável ou nada desse tipo. E é por isso que eu quero chamar aqui meu amigo Andy pra gente explicar essa parte, porque o que aconteceu em diante depois desses dias que todo mundo já tinha jogado tudo e começaram a procurar mais sobre, foi um trabalho de procurar o último segredo do Shadow of the Colossus, um segredo que parecia que estava sendo escondido dentro daquele jogo ainda, e um segredo que precisaria da ajuda de centenas de pessoas para que fosse descoberto. Fazia muito sentido o Fumito Ueda fazer umas coisinhas secretas aqui e ali, justamente por conta da escala desse jogo e por ele já ter feito isso antigamente em jogos como o Ico, que tem muitos segredos bem específicos escondidos. Tinha tanto espaço de sobra que sempre pareceu que teria um lugar pra esconder algo ali para as pessoas que têm muito saco e entusiasmo de olhar cada centímetro daquele jogo. O jogo já escondia um caminho secreto pro jardim em cima do santuário que precisaria que você estivesse com o máximo possível de estamina para conseguir chegar. Um jardim completamente explorável que só dava pra você ver na cutscene final do jogo, mas que tinha um caminho de verdade, que era completamente escondido e específico, mas sem bugs, só um requisito muito forte. Então, aí que veio a pergunta, e se realmente tem algo a mais? Logo mais uma thread foi criada nos fóruns da PlayStation com uma teoria bem interessante sobre pontos de interseção. 4 símbolos em paredes que eram encontrados em lugares diferentes e que juntos formavam pontos que ligavam pra um exato lugar, que era uma arena de um colosso. Esse mesmo lugar que tinha uma parede que era ultra detalhada e impenetrável, que você não conseguia passar. A teoria começava ao redor dessa porta, porque muita gente achava que existia alguma forma de abrir ela para uma passagem escondida que tinha que ser acionada em algum lugar escondido dentro do mapa do jogo. Depois começaram a teorizar sobre um certo botão em algum lugar do mapa, que evoluiu depois para uma ideia de que na 16ª jogada algo mudaria dentro do jogo e daí em diante você poderia testar mais coisas. Essa discussão que começou com um user chamado Ascadia, bem rapidamente virou centenas, depois milhares de páginas, de pessoas dando seus takes e trabalhando juntos em prol de tentar descobrir o que esse último mistério significa. Mais importante que tudo isso, onde ele tá. Essa parada meio que virou muito rapidamente quase um culto em cima desse último segredo do Shadow of the Colossus. As pessoas tinham certeza que isso existia, só que estava escondido por um segredo muito difícil de se entender, e o combustível para isso tudo era justamente a fé de que isso realmente existia. Não tinha prova nenhuma. Não tem como falar sobre tudo que foi discutido e mostrar todas as teorias que eles criaram naquela época, justamente porque esse artigo inteiro durou por mais de 5 anos e juntou 1.800 páginas de pesquisa. Isso tudo foi feito em uma época onde se destrinchar um jogo por completo fazendo data mining ou vasculhando os arquivos do jogo não era algo tão acessível assim, fora que existia um consenso dentro dessa comunidade de que o Ueda nunca faria um segredo desse ser escondido atrás de um glitch ou algo do tipo. Então meio que tinha que ser alguma espécie de código secreto, tinha que ser algo que poderia ser encontrado e ativado, ou alguma combinação de certas ações, ou um botão escondido. E falando dessa forma pode até parecer algo bobo que não durou por muito tempo, ou que foi uma ideia de poucas pessoas, mas não, cara. A gente tá falando de literalmente mais de 5 anos, onde dia após dia essa thread era atualizada. Eu lembro de ouvir sobre esse suposto 17º colosso do Shadow of the Colossus muito antes de sequer entender o que era Shadow of the Colossus, pra você ter uma ideia. Que era uma coisa que era tão real pra comunidade que cativava as pessoas a pensarem assim também. Tinha esse ar muito mágico atrelado ao jogo justamente porque tava tudo muito preso ao misticismo da coisa. Como hackear jogos não era uma tarefa muito simples, esse mistério realmente era algo mágico que as pessoas acreditavam, porque não tinha aquele cara que chegava e falava: olha, eu olhei todos os arquivos do jogo e não tem nada sobre um 17º colosso. Se não tivesse o 17º colosso, as pessoas queriam descobrir isso experimentando. Teve até pessoas que tiveram ideias como pegar caronas em pássaros que voavam baixo pra ver até onde eles podiam levar o Vander. Teve pessoas que já deram a ideia e até provavelmente foram atrás de espetar o deserto inteiro em busca de algum botão escondido que possa estar entre as dunas, mas toda nova tentativa que eles tinham, toda nova pesquisa que eles arrumaram, sempre levava pro mesmo lugar de sempre. Nada, nenhuma pista nova, nenhuma confirmação de que isso realmente existe. Uma hora ou outra isso ia cair por terra e uma hora ou outra as pessoas iam acabar caindo na real de que na verdade o 17º colosso nunca existiu de verdade. Só que enquanto eles continuavam essas buscas deles por tentar encontrar qualquer faísca de possibilidade de encontrar uma pista sobre o último colosso, algo na minha opinião muito mais interessante foi descoberto depois que eles chegaram nessa dura realidade que o 17º colosso nunca existiu.
Você já me ouviu aqui falando sobre Shadow of the Colossus ter sido o pico de tecnologia da época do PlayStation 2. Ele foi um jogo impressionante pra época que trouxe um nível de detalhe que virou o que todo mundo viu que ele é hoje. Mas uma coisa que nem todo mundo ficou sabendo era justamente da quantidade de coisa do desenvolvimento desse jogo que ficou largada e que nunca viu a luz do dia por causa de limitações da época. E nem só por isso, na verdade. Shadow of the Colossus, por mais que é um jogo meio antigo, ele talvez seja um dos casos mais complexos de conteúdo deixado pra trás e desistido na época do desenvolvimento. Assim como todo jogo praticamente, muitas ideias entram na hora de vocês pensar o que colocar dentro do seu jogo, mas acaba que nem tudo isso entra pro jogo de verdade. No artbook de Shadow of the Colossus, o Ueda disse que originalmente o jogo contava com 48 Colossus, um número que é absurdamente a maior do que a gente tem hoje em dia. Mas esse número era só uma ideia. Desses 48, os que foram idealizados, pensados e modelados foram 24 Colossus, que chegaram na fase de ser pensados e até implementados dentro do jogo, mas que por qualquer motivo ligado a limitações ou falta de tempo não chegaram no jogo final, foram reduzidos pelo que a gente conhece hoje em dia como 16 Colossus, que são os Colossus que tem dentro do jogo. Ao que tudo indicava, até bem tarde no desenvolvimento, a presença dos 24 Colossus era real. Em discos de promoção do jogo, a gente tinha 24 estátuas no lugar do santuário. Na entrada das Terras Proibidas, atualmente tem 16 colunas. Na demo diz que tinha 24, mas que acabou não entrando de verdade. Nas eras de desenvolvimento desse jogo, ele sofreu algo chamado de Shrinking Phase, que foi a fase onde os desenvolvedores desse jogo, depois de ver o quanto tempo eles ainda precisavam para desenvolver tudo isso e quanto tempo faltava pro jogo lançar de verdade, decidiram simplesmente tirar grande parte do conteúdo desse jogo que não tinha sido terminado, e isso incluiu áreas, bosses, caminhos inteiros da Terra. O mapa que você tem acesso hoje, que dá pra jogar se você quiser jogar esse jogo hoje em dia, é só 44% do tamanho real do mapa que tinha antes dessa fase de encolhimento. Na verdade, eu me confundi, o mapa do jogo foi reduzido em 44%. Então, muita coisa foi largada pra trás. Essa noção de que antes era pra ter mais coisa e que antes teve mais coisa, fez a natureza desse jogo, depois que ele foi lançado, depois que as pessoas já descobriram tudo de interessante que dava pra fazer no jogo, virar uma natureza de se entender o que Shadow of the Colossus era pra ser e o que exatamente foi tirado dele. E acontece que eu só te expliquei isso tudo porque essa quantidade absurda de data e conteúdo desse jogo que foi removido antes dele ser lançado, sempre teve dentro dele e só tava escondido esse tempo inteiro em áreas inacessíveis. Quer dizer, não tudo, mas uma parte muito interessante tava. Todos esses anos desde que o jogo lançou, tinha uma quantidade absurda, desde estruturas até locais inteiros largados fora do mapa em locais que não dava pra ser acessado a pé. Isso até o tempo passar e novas pessoas começarem a entrar dentro dessa investigação, incluindo uma chamada Nomad Colossus. Esse cara foi um dos que participaram dos fóruns da PlayStation na época, onde a busca pelo último grande segredo do Shadow of the Colossus ainda estava muito quente, mas ele não foi o primeiro a começar a explorar o jogo quebrando e hackeando ele. Na verdade, ele foi inspirado pelos primeiros. Os primeiros caras que começaram a mexer com esse tipo de coisa dentro do jogo, chamados de WWW Area, Pickle e Radical Dreamer. Esses três, mais o Pickle que os outros dois, foram pessoas que utilizavam dos conhecimentos que eles tinham fora das áreas que eles trabalhavam, ou qualquer coisa que eles faziam, pra justamente hackear, quebrar e exploitar o jogo inteiro pra conseguir acessar todas as áreas possíveis que tinham dentro da memória desse jogo. Justamente usando emuladores que estavam engatinhando naquela época, eles conseguiam fazer o que ninguém conseguia: atravessar paredes, voar pelo céu, procurar qualquer tipo de coisa em qualquer canto que eles quiserem. E por mais que passar por paredes e bugar o jogo dessa forma era algo que a maioria da comunidade tinha um consenso de que era desnecessário pra achar o último grande segredo, depois de um tempo as pessoas foram só aceitando que esse talvez era o jeito mais fácil de você se conseguir isso, mesmo que não seja legal, mesmo que eles não tenham descoberto o segredo de verdade. E o trabalho do Pickle e de todas essas pessoas que começaram esse processo inteiro foi justamente de setar a base de que realmente nunca teve nenhum tipo de segredo dentro desse jogo. Eles entregaram algo que, na minha opinião, era muito mais interessante que um último grande segredo escondido. Eles entregaram um senso e coisas pras pessoas. E esse senso sendo a importância de se preservar a história desse jogo. Quando o Nomad Colossus começou a procurar coisas fora do mapa desse jogo, os primeiros métodos que eles utilizavam para tentar acessar áreas que não eram supostas ser acessadas era algo chamado de Agro Launch. Esse método era uma combinação de botão que você executava assim que você estivesse em cima da agro, que fazia você pular do cavalo às vezes 2, 3 vezes mais longe do que você normalmente pularia, dando assim acesso a áreas que seria humanamente impossível de você conseguir chegar ali normalmente. Uma vez que o Ueda não gostava muito de parede invisível, ele provavelmente não colocou muitas para parar o jogador, só se extremamente necessário. Isso abriu espaço para muita gente começar a brincar de encontrar coisas fora do mapa desse jogo. Foi assim que eles encontraram lugares que pareciam chegáveis, mas estavam fora do mapa, e mesmo que esse método não fosse tão efetivo, uma vez que as áreas fora do mapa mesmo não tinham colisão nenhuma, ele serviu para instigar no pessoal esse senso de explorar cada vez mais áreas que não são acessíveis. E foi com esse desejo crescente que eles começaram a de verdade hackear o jogo. E eles descobriram coisa pra caralho com isso. Uma coisa que eu sempre respeitei muito na comunidade Shadow of the Colossus era o carinho que todo mundo dessa comunidade tinha com entender exatamente o que esse jogo era pra ser no passado,
colocado e entender o que não foi colocado dentro dele. Parecia muito que todo mundo que tava muito assíduo nesse tipo de busca tinha uma certa conexão com o jogo, numa forma onde eles queriam entender mais sobre ele e mais de coisas que nem sequer fazem parte do jogo, mas faziam parte até um certo ponto. Chegava a ser até meio bonito de você se ver. E isso se traduz muito bem pra quantidade de informação sobre o desenvolvimento desse jogo que é arquivada e preservada nas wikis desse jogo até hoje. Quando começaram a ser as buscas com o hack dentro do jogo, não demorou muito para as pessoas começarem a descobrir terrenos, planícies, montanhas, estruturas inteiras que não eram acessíveis de jeito nenhum e que provavelmente foram largadas ali naquela fase de encolhimento do jogo que ele teve. Essas planícies e montanhas, muitas das vezes, em algum momento poderiam ter sido exploráveis, só que foram arrancadas, e tudo que a gente tem de informação sobre elas hoje em dia são essa espécie de esqueleto do que poderia ser. Há 3 estruturas, arenas de bosses, formações de terra que era praticamente a casa de cada um dos colossos que tinham sido deletados dentro do jogo. Sem contar a maior descoberta que eles fizeram desde que eles começaram a buscar sobre isso, que foi o chamado The Dam. O The Dam é uma área inteira detalhadíssima que foi encontrada e que parece algum tipo de represa que servia para conectar partes do mapa. É até assustador de ver a quantidade de detalhe que você tá vendo desse negócio flutuando pra ali, e isso tá numa área fora do mapa, sem acesso a ninguém. Muito se especula sobre esse The Dam ser a própria casa de algum colosso, mas nada confirmado sobre isso também. O The Dam foi encontrado em 2009 pelo Pico, tava caçando por esses locais áreas de cutscenes pra ele conseguir explorar, e quando ele encontrou, ele até ficou meio decepcionado, porque não era o que ele tava procurando, mas mal sabia ele que o que ele tinha encontrado é simplesmente a construção mais detalhada e preservada da era de desenvolvimento do Shadow of the Colossus. Nada que encontraram desde então foi tão detalhado e bem feito quanto o The Dam que Pico encontrou em 2009. E é incrível de você ver a quantidade de informação e detalhe que tem sobre esses assuntos, porque justamente outra parte muito importante do que o Nomad Colossus fez foi justamente detalhar partes do descobrimento dessa coisa. Eu só sei que em 2009 esse tal Pico encontrou esse tipo de coisa por causa que o Shadow of the Colossus fazia parte desde aquela época, e ele anotou e arquivou todas as descobertas que tinham. Muitas dessas construções do Shadow of the Colossus ainda são alcançáveis hoje em dia. Tudo que você precisa é de uma versão de debug desse jogo e um mapa de onde tá esses lugares que você consegue você mesmo olhar por si só e ver tudo isso lá. Inclusive eu tenho que agradecer todas essas pessoas aqui, desde esse maninho no Twitter que me apontou um link pra onde eu podia baixar essa versão, até esses 2 brasileiros que traduziram a versão de debug em vídeos e eu só consegui usar e entender os controles por causa deles. Inclusive uma dessas pessoas é o Cholo Ventura, um cara que vem fazendo conteúdo sobre Shadow of the Colossus há tanto tempo quanto o próprio Nomad Colossus e que é brasileiro e que tem até uns achados bem legais no nome dele. Ele tem um vídeo de 19 minutos no outro canal dele onde ele explica bastante sobre conteúdos excluídos no jogo, e tem muita coisa lá que eu não vi sendo mencionado em nenhum outro lugar. Esse cara tem bastante conhecimento sobre esse tipo de coisa também. Aparentemente, pelo jeito que ele fala, ele até parecia participar da época até dos fóruns da PlayStation. É muito louco de você ver o quanto que esse tipo de coisa descartada e encontrada dentro desse jogo em específico dá um ar de o que ele poderia ser. Em pensar que tudo isso foi removido tão perto do lançamento dele, dá um certo nó na garganta de... porra, por que isso aqui não tá dentro do jogo, tá ligado? Mas ao mesmo tempo isso não estando dentro do jogo se torna uma coisa completamente interessante, e mesmo que não fez parte do jogo, faz parte da história desse jogo isso. E o negócio que mais me impressionou é que depois de tudo isso, essa parte da comunidade de Shadow of the Colossus se tornou simplesmente um grupo de preservação de conteúdo que nunca foi pro ar sobre esse jogo. O próprio Nomad Colossus é um exemplo disso. É um cara que tá aí desde 2009 criando conteúdo sobre Shadow of the Colossus e jogos da Team Ico em específico, e até hoje eles são capazes desde de encontrar anomalias dentro desse jogo, quanto encontrar versões desse jogo novas que tiveram coisas que não tem outras e adicionar mais informação cada vez mais. É por causa dele e de mais pessoas como ele que a gente tem noção de que antes de Shadow of the Colossus virar Shadow of the Colossus, tinha um projeto chamado Next Ico, ou Nico, que foi até promovido. Com acesso a esse vídeo hoje em dia, a gente tem uma noção de uma versão muito mais arcaica do que era pra ser o Shadow of the Colossus. E não só isso, como até em 2018, uma versão exclusiva de Shadow of the Colossus, criada por um usuário chamado Wheezy, colocou de novo o The Dam dentro do jogo com colisão e explorável pra você olhar você mesmo e ter uma visão a pé, ao invés de ter que ficar voando e tomando cuidado para não fazer ele desaparecer do mapa. E ainda, além de tudo isso, tem projetos como, por exemplo, Beyond the Forbidden Lands, que é um jogo que visa recriar o Shadow of the Colossus inteiro com todos os 24 colossos que foram removidos. Porque diferente desses 48 originais, que eram só nomes e que eram só ideias de colossos que poderiam ser, os outros 9 que foram removidos tinham desde modelos até a arte, tudo relacionado a ele e como eles funcionavam. Então dá para recriar esses colossos. E é justamente isso que esses caras têm feito. É um projeto que anda bem lento, afinal são só algumas pessoas trabalhando nele, mas é de coração, e é isso que importa. Sabe, existe um nível que uma comunidade dentro de um jogo consegue ser tão obcecada por ele, e eu acho que essa extrapolou todos os níveis possíveis. E eu entendo, como uma pessoa que tá passando pelo menos as últimas 60 horas pesquisando tudo sobre esse jogo e montando tudo isso num vídeo pra te mostrar sobre isso, eu realmente entendo. Esse jogo consegue te cativar de uma forma onde você, depois de escutar todas as histórias de pessoas indo atrás de descobrir esse tipo de coisa, te dá vontade de você mesmo abrir o jogo e você ir descobrir esse tipo de coisa. É difícil de não se cativar e querer ir atrás de fazer você também. Cara, em 2021 eles encontraram uma demo nova desse jogo. 2021.
16 anos depois que o jogo saiu. E essa demo era algo que tinha o potencial de ser muito interessante, mas ela tinha diversos problemas. O jogo crashava toda vez que você saía dos primeiros quadrantes, então eles pediram ajuda pelo mesmo cara que fez a recriação de 2018 do The Demo pra tentar mexer no jogo e adicionar algumas modificações pra eles conseguirem mexer nessa ISO. E eles conseguiram, a partir disso, adicionar menu de debug e explorar tudo que tinha pra se explorar dentro desse jogo. E a gente encontrou partes desse jogo que, na versão de debug, pelo menos só estavam numa fase muito mais esquelética, e já na parte de remoção, muito mais detalhadas e muito mais bem feitas. Encontraram uma suposta árvore gigante que era pra ter em Shadow of the Colossus, encontraram colossos que tinham armas que não eram pra ter antigamente, encontraram a primeira demo jogável que você tinha as 24 estátuas dentro do jogo. Uma coisa tão bizarra de você ver tanta gente unida em prol de uma única tarefa, que é tentar descobrir só um pouquinho a mais, só mais um segredinho, só mais uma informação que foi largada pra trás por algum desenvolvedor de um jogo que tem 18 anos e até hoje eles conseguem. E isso ser formado de uma forma tão natural é um bagulho que você nunca vê acontecendo. É muito especial. É algo incrivelmente único. Sabe, quando eu comecei a fazer esse vídeo eu tava com uma dúvida na minha cabeça. Eu acho esse jogo uma coisa única que nunca vai ser feita na humanidade e eu não sabia exatamente como que eu pego isso do meu coração e entrego pra você. Mas a realidade pra mim, pelo menos, é que eu acho que o que faz Shadow of the Colossus ser algo tão especial é um combo de tudo que eu já te expliquei aqui. Você pode olhar esse vídeo e falar que isso não tem nada a ver, ou que não é bem assim também, e tá tudo bem. Pra mim é especial. E eu provei isso, não pra você, mas e sim pra mim, do porquê que eu acho ele especial. Ele já é por si só um jogo único, e eu não falo isso da boca pra fora simplesmente porque ele é um jogo bom. Ele é mais do que um jogo bom. Eu acho que existe uma real lição que dá pra se aprender sobre Shadow of the Colossus, mas não só ele, como a Team Ico como um todo, e como eles conseguem criar momentos especiais com tão pouco, que é o que faz ele ser especial e diferente no meio de todo esse resto. A grande verdade é que jogos como Shadow of the Colossus ou os próprios jogos da Team Ico são obras de arte, eles não são entretenimento. É por isso que muitos deles são difíceis de você querer jogar. Eu não digo difícil de chato ou irritante, é mais fora do comum, mais difíceis de cair na boca do povo. Porque esses jogos que todo mundo fala e que todo mundo sempre comenta sobre são jogos que são engenhados pra atrair a máxima quantidade de público. Eles têm 150 mecânicas diferentes porque alguma dessas mecânicas você vai gostar. Agora, isso daqui tira a mecânica propositalmente pra mostrar o que ele quer ser. Mas é justamente porque ele é o que ele quer ser que faz ele ser tão especial assim. E a comunidade desse jogo é justamente um reflexo de quão à frente do tempo os próprios jogos deles são. Quando eu digo a frase nunca mais vai existir um jogo como Shadow of the Colossus, eu digo isso mais na frase de que nunca mais na história do mundo vai existir um jogo que tanto esse tipo de coisa foi atrelado tão naturalmente a ele. Porque esse jogo calhou de ter muito conteúdo largado pra trás, que calhou de se tornar muito interessante de ir atrás, só que não é tão interessante de ir atrás em outros jogos do que é e nesse. Só é interessante nesse jogo porque foi se criado um ambiente pra isso. Não tem como não dar o mérito disso pra própria Team Ico, porque se o Wander não desistiu da missão dele, muito menos a comunidade desse jogo desistiu do próprio jogo. E dá pra tu ver muito bem onde essas duas partes se chocam de uma forma muito incrível. Shadow of the Colossus é uma anomalia genial que muitas pessoas entenderam que faz parte, que é interessante de se procurar sobre. Eu fico muito triste de chegar no fim dessa review e ter muito mais coisas que eu queria falar sobre e que eu não falei, só que ao mesmo tempo, pra que eu vou falar sobre tudo que eu posso falar e fazer esse vídeo possivelmente ficar maçante, se eu posso falar só o necessário pra que você mesmo crie o seu interesse de ir atrás disso. Hoje em dia, seja pelo remake de Shadow of the Colossus que tá aí, que não colocou todos os colossos deletados e que nem precisava, na verdade, porque o Eda não quis colocar quando teve essa oportunidade, ou seja pela versão do PS2 que é muito jogável, eu só não vou te explicar como. Os 3 jogos da Team Ico são um marco não pra indústria de jogos, porque vamos ser sinceros, ela não merece eles, e sim um marco pra arte como um todo. Porque você tem uma definição de como um jogo pode ser arte, o nome dessa definição é Team Ico. Porque por mais que o Eda tenha um jogo novo pra anunciar esse ano, cada peça que ele cria é única, e eu posso ter certeza quando eu venho aqui e falo pra você que nunca mais vai existir um jogo como Shadow of the Colossus. Muito obrigado.